Sob a proteção de Deus, na forma regimental e verificando a presença do número legal de parlamentares, declaro aberta a presente sessão, que se constitui na 8ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2014, na segunda sessão legislativa, em sua 16ª legislatura. Esta sessão será transmitida via internet pelo site da Câmara. Inicialmente solicito que fiquemos em pé para ouvirmos a leitura do texto bíblico. Salmo 117, senhor presidente. Louvai ao Senhor todos os gentios, louvai ao Senhor todos os povos, por muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a sua fidelidade dura para sempre. Considerando que não houve qualquer restrição ou impugnação com relação à ata da sessão anterior, fica mesmo aprovada nos termos do artigo 93 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guaratuba. Projeto de Lei Complementar número 09 de iniciativa do Executivo. Tendo em vista a liminar concedida pela juíza de direito, a doutora Giovana de Sá Requia, retira seu referido projeto do regime de urgência e encaminha-se às comissões para pareceres dentro dos prazos regimentais. Expediente recebido. Solicito que o senhor Edilson faça a leitura dos expedientes recebidos. Ofício do Fundo Nacional de Educação, informando o repasse à Prefeitura Municipal de Guaratuba no valor de R$ 87.172,75. Ofício do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando o repasse no valor de R$ 11.050. Ofício do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando o repasse no valor de R$ 104.709. Convite da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O secretário municipal do Meio Ambiente, Vicente Cláudio Variani, em cumprimento à Lei Federal 12.305 de 2010, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente convida a Vossa Senhoria para participar da cerimônia de entrega do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, no dia 24 de setembro, às 14 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal. Esses os principais, senhor presidente. Proposições e indicações dos senhores vereadores. Peço que seja feita a leitura. O vereador Arthur Carlos dos Santos, usando de suas atribuições regimentais, submete ao plenário a seguinte proposição. Requer na forma regimental que seja encaminhado ofício à excelentíssima prefeita municipal de Guaratuba, senhora Evani Cordeiro Justus, solicitando que seja feito patrulhamento e nivelamento da rua Afonso Pena, no bairro Vila Esperança. Em discussão a proposição? Em votação, aprovado. O vereador Arthur Carlos dos Santos, usando de suas atribuições regimentais, submete ao plenário a seguinte proposição. Requer de forma regimental que seja encaminhado ofício à excelentíssima prefeita municipal de Guaratuba para que seja trocado a lâmpada do poste que se encontra na rua Caetano Munhoz da Rocha, entre a Clevelândia e a Visconde de Guarapuava. Em discussão a proposição, em votação, aprovado. O vereador Arthur Carlos dos Santos, usando de suas atribuições regimentais, submete ao plenário a seguinte proposição. Requer de forma regimental que seja encaminhado ofício à excelentíssima prefeita municipal de Guaratuba, senhora Evani Cordeiro Justus, solicitando que seja feito o patrulhamento e colocação de material na rua Plínio Tourinho, entre a rua Engenheiro Rebouças e Carlos Marques. Em discussão a proposição, vereador Fábio. Senhor presidente, todo respeito, vereador Arthur, a gente debate nessa casa aqui, é que proposições e requerimentos aqui nós acabamos repetindo, já tem esse pedido. Eu acho que o morador do lado respeita o outro, pede, porque teve o voto, mas proposições e requerimentos já se acumulando, espero que faça. Mas só para reforçar o pedido, mas requerimentos estão sendo repetidos e proposições. Obrigado. Continua em discussão, em votação, aprovado. O vereador Arthur Carlos dos Santos, usando de suas atribuições regimentais, submete ao plenário a seguinte proposição. Requer de forma regimental que seja encaminhado ofício à excelentíssima prefeita municipal de Guaratuba, senhora Evani Cordeiro Justus, solicitando que seja colocado câmera de monitoramento e grades na unidade básica de saúde do bairro Figueira.
Em discussão a proposição, vereador Arthur. Senhor presidente, eu gostaria que lesse a justificativa dessa proposição, hein? Poderia, senhor Edilson, fazer a leitura da justificativa? Justificativa. Em virtude do investimento de ampliação da unidade básica de saúde do bairro Figueira, a necessidade de proteção dos materiais, medicamentos e equipamentos se faz necessário, pois a referida unidade já foi alvo de vários arrombamentos e furtos. Em discussão a proposição? Em votação, aprovado. O vereador Arthur Carlos dos Santos, usando de suas atribuições regimentais, submete ao plenário a seguinte proposição. Requer na forma regimental que seja encaminhado ofício à excelentíssima prefeita municipal de Guaratuba, senhora Evani Cordeiro Justus, solicitando o seguinte: seja feito o patrulhamento e nivelamento da rua Afonso Pena, no bairro Vila Esperança. Em discussão a proposição, vereador Laudir. Questão de ordem, presidente. Só vem reforçar o pedido, mais uma proposição repetida. Então, os nobres pares têm que tomar o devido cuidado para não estar toda hora repetindo o pedido dos nobres pares aí. Obrigado. Continua em discussão. Vereador Arthur. Senhor presidente, enquanto não é atendido lá os moradores, a gente precisa fazer as preposições. Eu acho que tem mais moradores na mesma rua que votam para vários vereadores. Então, estamos insistindo aí para ver se todo mundo é atendido. Obrigado, senhor. Continua em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. É o que continha, senhor presidente. Matéria apresentada. Deu entrada nesta casa, projeto de lei 574. Peço que seja feita a leitura da ementa do projeto. Projeto de lei número 574, de autoria do vereador Maurício Lense, declara de utilidade pública o Rotary Clube de Guaratuba. Oradores inscritos no livro de debate. Convido o vereador Maurício Lense para o seu pronunciamento por até 20 minutos, conforme o artigo 85 do Regimento Interno. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, funcionários públicos, municipais presentes, boa noite. Na semana passada, nós vimos aqui a apresentação de um projeto que foi a causa de toda essa polêmica, e eu disse nesse plenário que eu tinha recebido o projeto às 15h11, que eu recebi mesmo, e à noite nós vimos o projeto em votação do regime de urgência e depois a votação de um parecer feito em meia hora. Um projeto de tamanha envergadura, com tantos detalhes, com tanto interesse para a comunidade, não podia a tramitação acontecer dessa forma como estava acontecendo. Naquele momento, eu fui voto vencido, eu e o vereador Arthur aqui, mas a gente não desistiu. Durante a semana, nós procuramos uma forma para que a população pudesse também acompanhar esse processo, não só nós vereadores, que a gente pudesse ter tempo para analisar, para poder ter tempo para informar a população. E assim, nós impetramos um mandato de segurança, eu acompanhado do vereador Arthur, e foi acatado pela juíza. Eu pediria só que o público não se manifestasse, que o tempo do vereador está correndo e tenho certeza que o vereador tem muito para falar. Naquele momento eu fui chamado de demagógico e agora gostaria de explicar o que é demagogia.
Demagogia é um termo de origem grega que significa arte ou poder de conduzir o povo. É uma forma de atuação política na qual existe um claro interesse em manipular ou agradar a massa popular, incluindo promessas que muito provavelmente não serão realizadas, visando apenas a conquista do poder público, poder político. Ora, pessoal, se eu estivesse sendo demagógico, se o vereador Arthur estivesse sendo demagógico, é o mesmo hoje que chamar a nossa justiça de demagógica, não é mesmo? Já que a justiça nos acompanhou. Por isso nós temos que acreditar muito na justiça. Para não ser demagógico e não especular, o que justamente nós, eu e o vereador Arthur, pleiteamos junto à justiça, que a matéria fosse apreciada com mais calma, com cautela e responsabilidade. Demagogia é prometer ao povo aquilo que não podemos cumprir. Sem a devida análise desse projeto, eu não poderia afirmar seguramente à população que não haveria um aumento abusivo do IPTU. Tomei essa atitude, juntamente com o vereador Arthur, de impetrar o mandato de segurança, que passo a ler em seguida, para salvaguardar o direito do vereador de poder analisar o projeto e o direito da população de ter o tempo para ser informada. Sinto que fiz o meu papel como vereador, pois nosso pedido foi diferido pela Justiça. Maurício Lenz. Vocês estão tomando o tempo do vereador. Brasileiro, casado. Vereador, portador da carteira de identidade 33882319, Paraná. Domiciliado e residente na rua São José dos Pinhais, 110, Brejatuba, nessa cidade de Guaratuba. E Arthur Carlos dos Santos, brasileiro, casado, vereador, portador da carteira de identidade 2.194.524, Santa Catarina. Por seu advogado, ao final assina, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência à luz do contido na lei, impetrar mandato de segurança, em face do presidente da Câmara Municipal de Guaratuba e de sua mesa diretora, com endereço para a ciência na rua Coronel Carlos Mafra, 494, centro, nessa cidade e comarca de Guaratuba, o que fazem pelos motivos de fato e de direito que passam a expor. Dos fatos. Os impetrantes ocupam o cargo de vereador junto à Câmara Municipal de Guaratuba, estando em pleno exercício de seus mandatos. O primeiro impetrante, vereador Maurício Lenz, tem mandato pelo Partido Popular Socialista, enquanto o segundo, vereador Arthur Carlos dos Santos, tem mandato pelo Partido Social Democrático, PSD. Ambos vêm atuando de forma bastante combativa junto à Câmara Municipal e são praticamente os únicos a fazer oposição aos interesses do Executivo Municipal nas situações que entendem prejudiciais à coletividade. Exemplo disso foi o ocorrido na última sessão da Câmara, realizada na última segunda-feira, quando foi aprovada a tramitação em regime de urgência e parecer sobre a legalidade relativas ao projeto de lei complementar 9 de 2014, que estabelece alterações consideráveis no sistema de apuração dos valores venais dos imóveis e composição dos valores para a cobrança do Imposto Territorial Predial Urbano, PTU. O projeto, apesar de complexo, de grande relevância e repercussão na cidade, visto que reflete não só no potencial de arrecadação do município, mas de modo especial no orçamento particular de cada contribuinte. Foi apresentado na segunda-feira, em sessão do mesmo dia, foi submetido à apreciação da Câmara. Nessa sessão, sem qualquer possibilidade de análise precisa e atenta, foi colocada em votação e aprovada a tramitação do projeto em regime de urgência e ainda na mesma sessão um parecer relativo de sua legalidade e constitucionalidade. Sobre esse parecer, destaca-se que o mesmo, seguindo a orientação do artigo 138 do Regimento Interno, foi elaborado naquela mesma sessão em menos de 30 minutos. Nas duas votações, o pedido de urgência e parecer, os impetrantes se posicionaram contrariamente por entenderem: 1. Que o regime de urgência não é aplicável dada a complexidade das normas que integram o projeto de lei, bem como pela falta de atendimento ao contido nos parágrafos 1º e 3º do artigo 136 do Regimento Interno, e 2, que o parecer é inconsistente, uma vez que foi realizado às pressas, 30 minutos, durante a sessão, sem considerar todos os pontos regulatórios do projeto, e ainda sem indicar de forma precisa e pontual a adequação ou não à legislação vigente, de modo especial às demais leis municipais,
que lhes são afetas, Código Tributário Municipal e outras, a Lei Orgânica, a Constituição do Estado e a Constituição da República. Considerando que o mesmo, diante das flagrantes irregularidades e ilegalidades, o projeto teve aprovado a sua tramitação em regime de urgência, e ainda aprovado o parecer sobre sua legalidade, constitucionalidade, ofendendo assim o direito público subjetivo dos parlamentares de ver respeitadas as regras normativas inerentes à tramitação dos projetos de lei. Vêm eles invocar a proteção do Judiciário. Considerações iniciais. Da legitimidade e cabimento do mandato de segurança. Os impetrantes, em razão da condição dos parlamentares, possuem legitimidade para manejar o rito na medida em que são detentores do direito público subjetivo de participar de um processo legislativo rígido, devido processo legislativo, que esteja perfeitamente ajustado às regras que regulamentam. Com efeito, sempre que verificado no curso da tramitação de qualquer projeto de lei, o descumprimento de regras inerente ao processo legislativo é lícito ao parlamentar invocar o Judiciário por meio de mandato de segurança para a proteção do direito violado. Bom, pessoal, vocês entenderam, não precisa ler todo o mandato de segurança, que um direito foi violado naquela sessão, e nós procuramos o Judiciário, da qual obtivemos a resposta, que essa é mais curta, eu vou ler, com certeza não vou cansar os senhores. Vara Civil da Comarca de Guaratuba, mandato de segurança. Trata-se de mandato de segurança no qual os impetrantes pedem a suspensão da tramitação do projeto de lei 9/2014, alegando que teria sido aprovado na sessão passada o regime de urgência para sua aprovação, sem o devido cumprimento do regimento, já que não foi apresentada justificativa para a urgência, bem como esta, em verdade, não restar configurada. É o relato. Para a concessão de liminar de mandato de segurança, a lei exige a presença relevante de fundamento e de perigo de ineficácia da medida. O jurista Cássio Scarpinella Bueno, em mandato de segurança, segunda edição, editora Saraiva, São Paulo, 2004, comentando sobre o deferimento da liminar em mandato de segurança, ensina que o inciso 2º do artigo 7º exige a concorrência de 2 pressupostos para a concessão de liminar em mandato de segurança. Ambos devem existir para legitimar a concessão da medida. O fundamento relevante deve ser aferido a partir do próprio procedimento célere e ágil do mandato de segurança, que, desde a Constituição, pressupõe a exigência de direito líquido e certo. Daí que, para fins de mandato de segurança, são necessários exame e aferição da alta probabilidade de ganho de causa pelo impetrante, a partir das alegações e do conjunto probatório trazido como inicial. Da análise dos autos, vislumbra-se a presença dos requisitos anteriormente elencados para a concessão da liminar, na medida em que, muito embora tenha sido apresentada justificativa para o projeto de lei, não foi observado o disposto no artigo 136, parágrafo 1º, do regimento interno da Câmara, já que não consta justificativa para adoção de regime de urgência impugnado conforme ata da reunião. Em sede de cognição sumária, assim verifica-se a não observância do procedimento legislativo legal, autorizando por hora a suspensão da tramitação na forma de regime de urgência. Saliento, todavia, que não há prejuízo na continuidade da análise do projeto de forma convencional, caso haja proposição nesse sentido. Diante do exposto, concedo a liminar pleiteada para o fim de determinar a suspensão de tramitação do projeto de lei 009/2014 na forma do regime de urgência. Guaratuba, 22 de setembro, Giovana de Sá Réquia, juíza de direito. Então, pessoal, com isso, o que acontece? A partir de agora, esse projeto, ele vai voltar a tramitar na casa, no regime convencional. Vai ter que passar pelas comissões, vai ter que ter parecer das comissões, né? E vamos invocar aí, fazer o possível para que haja uma audiência pública, toda a população tomar conhecimento, nós vamos poder apresentar emendas, várias emendas, pelo que eu tenho observado no projeto, e assim a gente poder garantir ao cidadão de Guaratuba uma justiça social, como se vem pregando aí na imprensa. Muito obrigado, era isso que eu tinha. Convido agora o vereador Arthur Carlos dos Santos para o seu pronunciamento por até 20 minutos, conforme o artigo 85 do Regimento Interno. Senhor presidente,
senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, também venho aqui usar essa tribuna para falar sobre o projeto 009-2014. Quero falar que a gente conseguiu impetrar o mandato de segurança, conseguimos eliminar, mas quem conseguiu não foi eu, não foi o vereador Maurício, e sim o povo de Guaratuba que se fez presente nessa casa. Então, venho aqui pedir também, novamente, que vocês fiquem atentos aí, porque hoje a gente ganhou essa liminar, estamos trabalhando em cima desse mandato de segurança, mas as coisas podem mudar de uma hora para outra, então o povo tem que ficar ciente que de uma hora para outra pode mudar tudo aí. Foi falado na imprensa que... Foi falado aqui na imprensa que era mentira de algumas coisas que está sendo cogitadas sobre esse projeto. Foi falado aí que o IPTU era 80%, tem gente dizendo que não vai chegar a 80%, não vai chegar a isso, não vai chegar aquilo. Então, eu também corri as imobiliárias, corri o comércio, para a gente fazer uns levantamentos aí, para ter uma ideia do que seria esses valores. Como o projeto não é em cima do índice do IPTU, aquele 1%, sim em cima do valor venal dos imóveis, tem lugares que vai chegar a 1.000 e poucos % o valor do IPTU, dentro do projeto original que entrou dentro dessa casa. Eu vou citar alguns exemplos aí. Gente, só um pouquinho aí, senão a gente não vai conseguir expressar o pensamento aí, vai tumultuar. Só um pouquinho aí. Tem uns exemplos aqui que foram citados, que no Mirim não ia subir nada lá. Então, só para ter uma noção, dentro do que o projeto diz que o valor venal ia subir até 80%. Então, hoje, a gente encontra lá uma propriedade para vender no Mirim, que chega até o valor de R$140 mil. Falando-se em 80% do valor venal, nós vamos ter um IPTU a mais ou menos a R$110 mil o valor dessa casa. Hoje ele paga mais ou menos R$50 isento. Dentro desse projeto de lei, ele vai pagar mais ou menos R$1.100. Então, por isso que a gente precisa de tempo maior para analisar, a gente precisa do apoio da população, para que as alíquotas, as porcentagens sejam dentro de um padrão que todo o povo possa participar, a gente analisar melhor esse projeto de lei. Não é de uma hora para outra que o cidadão vai conseguir encaixar no orçamento dele alguns valores dessa quantia. Até, nós temos um exemplo aí, pessoal, só, por gentileza, só um pouquinho. Mais um exemplo que foi citado na rádio aí, que tem uma mansão na Bahia, que foi avaliada em R$8 milhões, e hoje ela paga R$800 de IPTU. Se for dentro desse projeto de lei, o IPTU desse veranista vai chegar a R$56 mil. E isso é o que tem dentro do projeto. Então, a gente precisa melhorar o índice, melhorar as alíquotas, fazer uma alíquota diferenciada, porque não vai ter ninguém que aguente. Gente, mas nós temos que ficar preocupados com o turista. Vou citar o exemplo e por quê. Guaratuba vive 95% dos nossos turistas. Vocês acham assim, porque o turista vai pagar caro e lá no Mirim tem que ser barato? Não, eu acho que a gente tem que fazer uma alíquota que seja bom para todo mundo. Nós necessitamos aqui que o banhista venha para Guaratuba, porque 95% de Guaratuba vive do veranista. Nós somos uma cidade turística. Então, se a gente não conseguir ficar com os nossos turistas aqui, eu trabalho na construção, não vou ter o que fazer. Os pintores aí não vai ter o que fazer. O nosso comércio não vai poder vender, gente. Então, nós temos que ficar preocupados. Nós não temos um polo que nem Beto Carreiro, lá um parque daquele com atrativos. Nós não temos
Nós não temos um polo daquele têxtil que nem tem em Brusque, que é próximo a todo o litoral de Santa Catarina, para chamar os banhistas. Por isso que venho a preocupar aqui, peço novamente que a gente consiga amenizar isso, que a gente consiga uma taxa mais dentro da realidade de Guaratuba. Nós sabemos que o nosso comércio de imóveis está superaquecido. A gente vê os valores aí, que algumas casas são irreal, como foi citado essa mansão aí na beira da Bahia. Eu acho que temos que sentar em cima do projeto. Sabemos que ele deu entrada em extrema urgência, e se a gente não se manifestasse aí, a coisa ia ser diferente. Graças ao FECE. E por isso que a gente está lutando, eu, vereador Maurício, com tudo que a gente pode, mas, repito, hoje a gente ganhou, não sabemos amanhã. Então, por favor, ajude a gente aí a poder ajudar Guaratuba. Nós temos aqui alguns exemplos de IPTU. Só mais um pouquinho, vou tentar ser mais breve possível aqui. Nós temos alguns exemplos de IPTU, eu vou tentar passar até a porcentagem para vocês aqui. Hoje o IPTU atual dessa casa é de R$ 1.050. Ela é avaliada em R$ 450 mil. Dentro desse projeto, o IPTU vai passar a R$ 3.600, dá 340% a mais. Temos um aí. Nós temos um aí. Pessoal, ou vamos manter a ordem, ou eu vou esvaziar o plenário. Por gentileza, manter a ordem. Manter a ordem. Se manifeste na hora certa, mas não com agressões. Pode continuar, vereador. Pessoal, tem mais um exemplo aqui. Um IPTU hoje que é R$ 150, dentro desse projeto de lei, ele vai para R$ 640, é um acréscimo de 430%. Então, eu acho que é um projeto que tem que ser bem analisado. Ele vem tirar umas distorções que existem em Guaratuba, mas eu acho que as alíquotas têm que ser melhoradas, as porcentagens têm que ser mudadas. Então, eu acho que é uma grande necessidade de ficar essa discussão. Pessoal, só um pouquinho aí que já vamos terminar. Então, como eu estava falando aí, a gente só está preocupado aí com os nossos banhistas, com o nosso povo de Guaratuba, tá? Que a preocupação nossa é as taxas. Eu queria citar um exemplo de um projeto aí que entrou na nossa casa aí, o 556. Esse projeto era de 3 linhas. Ficou na casa aí 6 meses. Foi pedido 3 vezes vista desse projeto, de um artigo de 3 linhas, e agora a gente recebeu um projeto de 300 folhas e querem que a gente resolva em 5 dias. Então, por favor, eu peço aos senhores vereadores que, por gentileza, a gente consiga fazer o estudo desse projeto dentro daquilo que a gente possa passar ao povo de Guaratuba. Muito obrigado a vocês que vieram aqui. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Na hora do dia ali, o projeto 1360, 1362 e 1363, encaminhamos para a Comissão de Orçamento. Projeto de Lei 1359, que amplia o número de vagas existente para o cargo de médico emergencista, no quadro geral
de pessoal do efetivo do município de Guaratuba, alterando o anexo 1 da Lei 1530 de 2013. Retornou da Comissão de Justiça e Redação. Peço que o senhor Edilson faça a leitura do parecer. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 90 de 2014. Assunto: projeto de lei número 1359, de iniciativa do Poder Executivo, que amplia o número de vagas existentes para o cargo de médico emergencista do quadro geral de pessoal efetivo do município de Guaratuba, alterando o anexo 1º da Lei 1530 de 2013. O vereador João Almir Troiner, designado relator do presente projeto de lei pela Comissão de Justiça e Redação, para proceder à análise do projeto de lei acima mencionado, apresento o parecer abaixo que foi aprovado pelos demais membros na 37ª reunião realizada nesta data, a saber: parecer, tendo em vista o retorno do presente projeto de lei do Departamento Jurídico dessa Casa de Leis, concordamos com o parecer número 40 de 2014, declarando o projeto constitucional, legal e jurídico. Em discussão, o parecer. Primeiro em discussão, o parecer, depois a questão de ordem. Em votação, aprovado. Por gentileza. Presidente, não se tratando de um projeto polêmico, gostaria que a vossa... Polêmico. Não polêmico? Um projeto não polêmico, que, após ouvir o plenário, colocasse na ordem do dia, se tratando de um projeto que aí vai contratar mais médicos. Para o PS. Em discussão, o pedido do vereador Laudir. Em votação, aprovado. Colocando na ordem do dia, projeto de lei 1359, que amplia o número de vagas existentes para o cargo de médico emergencistas, no quadro geral do pessoal efetivo do município de Guaratuba, alterando o anexo 1º da Lei 1530, de 2013. Em primeira discussão. Em primeira votação. Aprovado em primeira votação. Ainda lembrando que aumenta a vaga de duas vagas para os médicos para o pronto atendimento municipal. Aprovado em primeira votação. Não havendo mais matéria a ser discutida, passamos para a palavra livre por até 5 minutos, conforme o artigo 135 do Regimento Interno. A palavra está livre. Não havendo mais matéria a ser discutida, passamos para a palavra livre por até 5 minutos. Eram essas as deliberações do dia de hoje. Fica marcada a nova sessão ordinária para o dia 29 de setembro, às 20 horas. Agradeço a presença de todos, também as pessoas que nos acompanharam pela internet.